O que é uma transição governamental? Olha, as transições governamentais, na realidade, são um rito democrático, né, de países democráticos, em que, mesmo, por exemplo, entre mesmos partidos, ou, digamos, um incumbente que está passando para alguém que ele apoiou, deve fazer. Porque se trata de absorver ou de adiantar o processo de conhecimento da nova administração, dos seus desafios, dos dados e das políticas que ele quer implantar. Ou seja, eu fiz aqui um plano de governo, eu tenho uma realidade, né, da máquina pública naquele momento, a transição serve para que eu, de posse desses dados de realidade do dia a dia da administração, possa imaginar, começar esse processo de organização da próxima administração. Isso ajuda, né, do ponto de vista da organização, você ganha tempo. Quanto melhor é feita a transição, mais tempo o novo gestor ganha. E isso é muito importante porque, às vezes, a janela que você tem de fazer determinadas medidas que têm impacto são os primeiros 4, 5 meses da administração. Você perde isso, né? Como a gente tem um calendário eleitoral bienal, né? Eleições gerais e depois eleições municipais a cada 2 anos. Então, assim, os primeiros 6 meses de qualquer governo, eles são extremamente importantes, porque a partir do final do primeiro ano do governo, você já está praticamente entrando no ciclo de uma nova eleição. Então, a transição é importante nesse sentido. E um último ponto em que ela é importante é que, conhecida a máquina, né, conhecidos os desafios por dentro, acesso pleno aos números, né, de equilíbrio fiscal, de orçamento, de PPA, de desafios, em termos de servidores públicos, todas essas questões, isso facilita muito uma das tarefas fundamentais do processo de transição democrática, que é a escolha da equipe do novo governante. Né? Às vezes, conhecer a realidade de uma determinada pasta ajuda a delimitar o perfil do comandante daquela pasta no próximo governo. Está tudo azeitado, eu posso ir para um determinado perfil mais operacional. Se as coisas precisam ser organizadas, eu preciso de alguém que, né, tenha capacidade de negociar conflitos, que tenha uma necessidade por conta de uma necessidade de visão de médio prazo, porque as coisas precisam ser arrumadas. Então, também a transição tem essa importância do ponto de vista de dar clareza para o gestor eleito, né, de que tipo de perfil executivo ele precisa para cada uma das pastas de governo. E, às vezes, até escolher criar ou, digamos, suprimir alguma pasta, quer dizer, juntar, tal. Você escolhe muito, né? Quer dizer, isso que eu estou dizendo vale para a escolha dos líderes, como vale também e principalmente para a estrutura administrativa com a qual esse governante eleito vai optar por trabalhar. Enxugar a máquina, concentrar funções, expandir essa máquina, né, preservar determinadas funções de governo, né, tirando-as de uma determinada secretaria, colocando de uma outra que se adequa mais ao seu plano de governo. Todas essas coisas têm muito a ver com esse processo de transição. Qual é o principal fator de sucesso para uma transição governamental? Olha, uma transição governamental bem sucedida, ela tem algumas características. A primeira delas é que existe de parte a parte do governante eleito, né, e do governante que está terminando o mandato, um diálogo suficiente para que você possa, né, dar conhecimento, que ambos possam tratar, né, de maneira fluente sobre a realidade da administração pública naquele momento. Quando você tem esse processo de diálogo truncado, né, não é que você perca tempo, mas muitas vezes, né, é a partir de 1º de janeiro que a realidade vai ser conhecida. Isso faz com que o novo gestor perca tempo, já que, como eu disse anteriormente, quando você conhece a máquina, e nunca dá para conhecer em 2 meses, vamos dizer, numa eleição de 2 turnos, você tem o
o segundo turno é no último domingo de outubro, você vai ter 2 meses com o Natal no meio. Então, é muito pouco tempo. Mas esse tempo ganho da maneira correta, com o diálogo franco entre as duas administrações, ajuda muito quem vai assumir o novo governo. Então, eu acho que esse é o principal ganho, é a principal medida da transição, é quando ela é feita de maneira dialogada e aberta entre as partes, ainda que elas sejam de oposição. Eu lembro sempre daquilo que aconteceu na transição do governo Fernando Henrique para o primeiro governo Lula, que foi um exemplo até hoje de transição de governo bem sucedida no país, em que havia, apesar das divergências, apesar, né, das diferenças políticas, houve da parte do governo Fernando Henrique e, né, da equipe do governo, do futuro governo Lula, né, uma percepção da necessidade de fazer aquilo da melhor maneira possível. Às vezes, a situação subótima é quando você tem, e hoje você tem muito isso, na prática, né, vi isso num dos exemplos recentes de transição democrática. Quando você não tem essa perspectiva de diálogo, hoje o país tem, através das leis de informação, né, uma disponibilidade de dados públicos que ajuda muito, né, no processo de transição, mesmo quando ele é um processo truncado por falta, né, de diálogo e condições políticas, né, de juntar equipes diferentes, né, quando de uma transição de governo.